Brava é conhecida por sua beleza, mas o que aconteceu lá deixou o Brasil inteiro abalado. Orelha, o cão que era o símbolo de lealdade, felicidade e inocência da comunidade da praia, teve sua vida interrompida de forma brutal. Não foi apenas a perda de um animal, foi um ataque à sensibilidade de todos nós. Hoje, o silêncio na areia é o grito de quem não vai mais aceitar a impunidade. Hoje vamos analisar um caso que tomou conta do noticiário mundial e gerou uma onda de pedidos por justiça. No caso do cãozinho Orelha, para além da indignação, existe uma pergunta que a psicologia tenta responder. O que se passa na mente de alguém que rompe a barreira da empatia, da humanidade e comete um ato de tamanha hostilidade contra um animal inocente que não podia e não conseguia se defender? Entender esse perfil não é apenas sobre o caso em si, mas sobre identificar sinais de alerta na nossa sociedade. Vamos analisar os fatos e a ciência por trás do comportamento agressivo. Todos nós sabemos que não foi apenas que fizeram aquilo com a orelha. Vamos direto para o perfil psicológico deles. Mesmo não havendo um laudo oficial sobre esse perfil psicológico dos agressores, que a polícia insiste em dizer que foi apenas um, nós vamos especular sobre o que eles pensam e por que fizeram o que fizeram. Análise comportamental. Quando analisamos o perfil de jovens envolvidos em situações de maus tratos, a psicologia clínica observa o que chamamos de déficit de empatia. É a incapacidade de processar o sofrimento do outro como algo real. Em muitos casos, isso pode estar ligado ao transtorno de conduta, onde o indivíduo apresenta um padrão repetitivo de violação de normas e direitos. Um ponto crucial aqui é a teoria do elo. Estudos mostram que a agressividade direcionada a seres indefesos é muitas vezes um ensaio ou um sintoma de uma desregulação emocional muito maior. Não se trata apenas de um erro isolado, mas de uma estrutura psicológica que não aprendeu a canalizar a frustração ou o poder de forma saudável. O papel da família, o contexto social. A investigação do caso Orelha trouxe um elemento complexo, o indiciamento de familiares por coação. Do ponto de vista psicológico, isso revela um ambiente de reforço, quando figuras de autoridade tentam ocultar o fato ou intimidar quem busca a verdade, elas enviam uma mensagem perversa ao agressor. Eu tô falando dos pais em relação aos filhos, em que a violência pode ser acobertada. Isso cria um ciclo de impunidade psicológica. O jovem deixa de sentir o peso e responsabilidade porque o seu entorno valida a negação do erro. A psicologia social chama isso de manutenção da imagem familiar acima da ética, o que impede que o indivíduo receba o tratamento ou a correção necessária para mudar seu comportamento. O efeito de manada e desumanização, porque algumas pessoas assistem ou participam de atos assim, sem intervir. Existe um processo mental chamado desumanização ou desconsideração do ser vivo. O agressor deixa de ver o animal como um ser senciente, que sente dor e medo, e passa a vê-lo como um objeto para a descarga de adrenalina e poder. Se houver um grupo envolvido, ocorre a difusão de responsabilidade. Se todos estão vendo e ninguém faz nada, então o que eu estou fazendo não é tão grave. É um fenômeno perigoso, onde a moralidade individual
se dissolve na vontade do grupo. Transtorno de personalidade antissocial, os chamados psicópatas. É fundamental uma correção técnica e ética antes de começarmos. Na psicologia e na psiquiatria, o termo psicopatia geralmente não é aplicado a menores de 18 anos. Para jovens, o diagnóstico correspondente é o transtorno de conduta com traços de insensibilidade e falta de emoção. CU. Os jovens e os traços de insensibilidade. A diferença entre erro e padrão. Muitas pessoas perguntam: esses jovens são psicopatas? Cientificamente, em menores de idade, falamos em transtorno de conduta, como eu já mencionei. A grande diferença aqui é que não estamos falando de uma travessura que deu errado, mas um padrão de comportamento. Quando um jovem agride um animal de forma deliberada, ele demonstra uma quebra precoce de normas sociais e uma falta de remorso que acende um alerta vermelho para os especialistas. Traços de insensibilidade e falta de emoção. Dentro da psicologia, existem os chamados traços de insensibilidade e falta de emoção. Jovens que apresentam esses traços têm características muito específicas. Falta de remorso. Eles não parecem se sentir mal após causar sofrimento. Ausência de empatia. Eles não conseguem sentir a dor da vítima, seja ela um animal ou outra pessoa. Afeto superficial. Podem parecer charmosos ou calmos, mesmo após uma situação grave, o que confunde quem está ao redor. A crueldade. Crueldade com animais. Isso é um sinal de alerta. A ciência é muito clara. A crueldade com animais, na juventude, é um dos principais preditores de comportamento antissocial grave na vida adulta. Não significa que todo jovem que erra se tornará um criminoso, mas quando a agressão é gratuita e cruel, ele indica que o freio moral desse jovem não está funcionando como deveria. É uma falha no desenvolvimento do sistema e de empatia do cérebro. Genética versus ambiente. É uma mistura de dois fatores. Existe a parte biológica, uma predisposição a ser menos sensível ao medo e à punição, e a parte ambiental, um ambiente onde a violência é comum ou onde não há limites claros. No caso do cãozinho orelha, o fato de que as famílias tentaram proteger os agressores através de ameaças a testemunhas é um fator agravante, pois impede que os jovens enfrentem as consequências reais dos seus comportamentos, o que é essencial para qualquer tentativa de reabilitação. Os de crueldade precisam de consequências claras para que não se repitam. Acompanhar o desfecho do caso Orelha é acompanhar a evolução do nosso sistema em proteger aqueles que não têm voz. Eu espero que essa análise ajude a entender que a proteção animal é, no fundo, uma questão de segurança pública e saúde mental coletiva. Para encerrar, eu vou resumir tudo o que eu disse. Antes dos 18 anos, não pode ser dado um laudo de psicopatia, mas os psicopatas nascem. É estranho, porque eles nascem assim, vivem assim e morrem assim. Não tem cura, não tem remédio, não tem mudança. É um fator biológico. É o que eu falo em todos os meus vídeos. Mas não podemos ter um laudo só a partir dos 18 anos. Isso é aqui no Brasil. Uma curiosidade: psicopatas, na maioria dos casos, ou em quase sua totalidade, não agem junto com outros psicopatas. No caso do cãozinho orelha, eu acredito que tinha um psicopata e os outros estavam no efeito manada. Se a gente faz junto, a gente divide a culpa. Isso não significa que eles não sejam cruéis, agressores cruéis, mas nesse caso com certeza tinha um líder e os outros acompanharam, todos com o mesmo peso de culpa, não diminuindo a culpa de nenhum deles. Eu faço vídeos no canal sobre serial como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, Richard Ramirez. Todos eles começaram com os animais da própria família e vai escalando. Depois são os animais, os pets dos vizinhos, depois com pessoas pequenas
que não é necessário eu falar o nome, vocês sabem do que eu tô falando. Depois com mulheres e assim por diante. Eles começam com presas fáceis. Eles conseguem dominar e fazer o que eles querem, o que eles quiserem. Todos os casos do canal de serial killer mencionar, todos eles começaram assim. Eles são um perigo para a sociedade, para o meio onde eles vivem. Justiça, não sabemos se teremos, mas sabemos que um país inteiro e o mundo todo hoje conhece o cãozinho Orelha. Orelha virou um marco nacional referente à moralidade, empatia, amor, justiça, tristeza e dor. Orelha nos uniu, independente do que pensamos sobre qualquer assunto. Mesmo que todos nós aqui discordemos de vários assuntos, várias ideologias ou tópicos, quando falamos de Orelha, pensamos da mesma forma, sentimos da mesma forma e não vamos parar. Eu não vou parar enquanto não houver justiça. E eu desejo do fundo do meu coração que eles sintam 1000 vezes mais tudo que o Orelha sentiu. E os pais e as famílias também. Mas que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês conseguirem para chegar no máximo de pessoas possível. O meu canal não é monetizado, não tô ganhando nada fazendo isso. Eu tô fazendo vídeos sobre o anjinho Orelha, porque mexeu profundamente com as emoções e eu tô gritando da maneira que eu posso, através do YouTube, fazendo videozinhos, edições, e hoje que eu trouxe um vídeo mais longo. Quero agradecer por todos vocês estarem aqui, comentando, participando, apoiando tudo que eu posto, acreditando na justiça, orando. O cão Orelha comoveu e emocionou mais do que Ayrton Senna, nosso ídolo amado, que parou o Brasil e o mundo. O Orelha, aqui no Brasil, conseguiu passar esse ídolo, estando em primeiro lugar em comoção nacional. Vamos continuar juntos. Fiquem aqui comigo. E eu agradeço muito vocês por assistirem até o final. Até o próximo.